Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Estágios para abuso de poder. Abuso de poder. Uau. Então nós temos aqui 2 Samuel 11, de 1 a 5, que fala assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe a seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amã e cercassem Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então nós temos aqui, a questão a medida de um homem e o que ele faz com o poder. Quando Davi tomou Batseba para os seus propósitos egoístas, ele precipitou-se em longa queda livre. Este caminho para o abuso de poder tem 4 estágios. Então nós vamos falar sobre o primeiro estágio, que é surpresa. Eu posso fazer isto? É uma pergunta, né? Eu posso fazer isso? Então ele aproveitou do poder dele, mandou buscar a mulher, e sendo rei, ela teve que obedecer, porque as ordens do rei não poderiam ser, tinha que ser obedecida, e era lei, Então, se desobedecesse, ela poderia até ser morta, no caso de desobedecer ao rei. Sim. E ela obedeceu, e ele aproveitou aquele momento, e usando o seu poder, ele fez uma coisa errada. Tanto aos olhos de Deus, como na lei e diante do povo também, que foi um pecado que trouxe grandes consequências. E muitas vezes o abuso de poder ele traz consequências, que é a questão realmente essa surpresa. Surpreendeu as pessoas de uma forma maligna e diabólica, Então hoje nós vamos falar sobre isso. A pergunta, eu posso fazer isso? Até porque também Davi era notoriamente, ou seja, conhecido também como um rei segundo o coração de Deus. Sim. E diante dessa circunstância, ou seja, surge essa situação, ou seja, ele escolhe, toma uma decisão de trazer benefício para ele mesmo, ou seja, e aí essa situação veio à luz e foi uma situação complicada, Então, neste momento, onde ele decide, escolhe, quer dizer, eu quero fazer isso pelo meu bel prazer, afinal de contas, Ou seja, Israel estava vivendo um dos melhores momentos, em termos de nação, em poder bélico, exército, produção, um tempo onde Israel realmente estava assim, sendo frutífero em todos os aspectos. E aí, tanto é que ele não precisava ir para a guerra, ou seja, ele achava que não precisa ir para a guerra, ou seja, não precisa da minha presença lá. Hoje a gente tem um arsenal e um exército tão forte que não existe essa necessidade. Foi mais um erro dele. Mais uma situação. Ele era um guerreiro, tinha que estar lá junto. Exatamente. Ele não foi. Aí eles falam, mente vazia o quê? Na oficina, Na oficina do diabo. É interessante tanto esse tema de hoje quanto os próximos 2 temas que a gente tem daqui para frente, que nós vamos abordar especificamente uma situação na vida de Davi, que sempre quando a gente toca na vida de Davi, ela vem à tona, que é o caso do pecado de Davi
e o arrependimento de Davi. Então a gente tem sempre abordado a figura de Davi e não diretamente no caso do seu pecado com Batseba, né? Então, mas todas as vezes que a gente fala a respeito de Davi, isso acaba vindo à luz. Então, de repente, eu acho que essa sequência de temas que a gente vai trabalhar hoje e nesses próximos 2 dias, ela é extremamente importante. Por quê? Porque a gente vai poder não só conectar o Davi, como a gente sempre tem falado a respeito dele, porque é uma das figuras, um dos personagens mais, não somente ilustres, mas que tem tantas experiências, principalmente nas questões de alma, né, das emoções. É uma pessoa assim extremamente importante, tanto no contexto do Novo Testamento, porque Jesus era a raiz de Davi e ele veio até mesmo para estabelecer aquilo que Deus tinha prometido a Davi, que era o reino, né, para todo sempre. Então, ele tem essa importância na questão do Novo Testamento, como também tem uma importância relevante na história do povo de Israel e no Velho Testamento. Com certeza. Então, Davi foi realmente um dos grandes, ou o maior rei de Israel, foi um salmista que está, né, sempre sendo citado. Então ele não é uma pessoa que passa despercebida em momento nenhum, né? E a gente sempre tem falado a respeito de Davi e essa questão desse pecado de Davi, ele sempre vem à tona. Então, hoje a gente está trabalhando a questão do pecado de Davi, sim, mas do pecado de Davi, pela primeira vez, a gente está focando especificamente a questão desse pecado. Sim, com certeza. E o que poderia estar por trás, né, desse pecado de Davi, que era um homem segundo, você acabou de falar, um homem segundo o coração de Deus, né, porque é o próprio Deus que diz isso, né? Um homem que tinha um coração adorador, um homem que era um rei e um rei que realmente experimentou toda a ascensão do seu reino e do povo de Israel. Então ele era um homem próspero. Então, de repente, o que poderia estar por trás, né, desse pecado? Então, o texto começa logo dizendo que no tempo em que os reis saíam para a guerra, ele não foi. Ele não foi por quê? Porque não tinha necessidade dele? Talvez sim, né? E era realmente visível dentro desse contexto, porque eles conseguiram a vitória e depois Joabe mandou chamá-lo, né, para falar que não seja Joabe quem derrubou, mas ele chegou lá só na hora do muro cair. Só na hora da comunicação da vitória. Exatamente. Né? Então, mas é muito importante a gente entender qual foi a armadilha em que Davi caiu nela. Davi, ele conhecia o poder de Deus, mas nesse momento ele deixou de olhar o poder de Deus e olhou o poder que foi colocado nas mãos dele. E esse é a grande cilada. O que fez realmente Davi cair foi achar que ele tinha todo o poder. Aquilo que você falou, Guerra. A minha palavra é lei. É lei. Não é? Então, e outra coisa, o poder não dava o direito a ele de ultrapassar os limites. Sim. Não dava, tinha limite nesse poder dele. E ele ultrapassou o limite. Exatamente. O poder, aí vem as consequências. O poder, para ser legítimo, ele precisa estar respaldado na própria lei que mantém aquele poder. E ele realmente foi além disso. Né? Foi. Então, uma coisa que a gente coloca 4 estágios para essa, na realidade é uma sequência de caminhos para cair nessa cilada. A primeira delas é essa pergunta, né? Surpresa. Eu posso fazer isso? Então você vai, vamos responder daqui a pouco. Nós temos a participação ao vivo aqui de Belo Horizonte. Bom dia.
Alô, bom dia. A paz do Ei, Senhor. a paz, tudo bem, minha irmã? Vocês é minha família, Deus e vocês. Amém. Deus abençoe a sua vida, viu? Não aguento ficar sem ligar pra vocês desculpem. Não tem problema não. Então, eu fui lá, vi meu pai de 92 anos, cheguei em casa, daqui uma semana meu marido chegou aqui sem me avisar, mas vocês precisam ver como que está acontecendo, que é melhor nem falar. Deus está sabendo e vendo. Amém. Vocês me ajudem em oração. Que tá assim, não, amanhã eu vou divorciar, ser 40 anos casado com um cara, com o irmão, com a pessoa. Eu não falo isso, você fica até com vergonha, eu fico sem chão com esse negócio. Que coisa feia, nem pensa uma coisa dessa. Sim. Absurdo. Aí eu quero que vocês orem pra mim e me ajudem, porque hoje eu tenho que visitar meu pastor que está no Santa Rita. Ele é um amor, é uma bênção na mão de Deus. Vou lá orar por ele, que Deus está mandando. Amém. 2 às 4 essa visita, sabe? E Deus está na minha vida e Deus vai fazer a vontade dele. Com certeza, amém. Claro que vai. Viu? Obrigado pela sua ligação e continua aí firme nos propósitos do Senhor, que com certeza grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida e toda a sua casa, viu? Deus abençoe mesmo e nós abençoamos a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus, viu? Um grande abraço para a senhora. Amém. Obrigada. Amém. A questão desse primeiro estágio é exatamente essa situação, quando você se coloca naquela situação. Eu posso fazer? Será que realmente eu posso fazer? É quando você começa a ter consciência do poder que você tem nas mãos, né? Então, e muitas vezes o poder ele surpreende, porque você está acostumado com um determinado estilo de vida e de comportamento, aí você está numa outra posição e nessa outra posição você começa a descobrir, uau, mas eu posso isso? Será que realmente eu posso isso? Aí tá E aí, esse é o primeiro ponto, que é até mesmo a sedução pelo poder. É o quanto você começa a achar que pode experimentar em detrimento daquele poder que foi colocado nas suas mãos. Então, esse primeiro estágio, o estágio da sedução inicial, da surpresa com relação àquilo que você pode fazer. Né? E é aí que a gente precisa realmente começar a tomar cuidado. Então, todas as coisas, eu posso todas as coisas, mas todas as coisas me convêm? Aí que tá. Então, essa é uma situação. Nem tudo me é lícito fazer. Nem tudo me é lícito. A palavra fala isso. Eu tenho, de repente, autoridade para fazer, mas será que vale a pena fazer? Posso realmente fazer? Estou passando por cima de alguns princípios? E quais as consequências vão ser geradas nessa questão de a pessoa sair dos limites na questão do poder? Quais as consequências que virão? Que muitas vezes eu vejo que Davi, ele usou o poder dele, mas ele não consultou o coração dele e nem olhou quais as consequências que viriam nessa posição que ele tomou. Não é? Então aí veio a surpresa, no sentido assim de coisas diferentes que eu vou fazer, eu estou dentro do reino, eu posso fazer tudo, tem meu limite. Agora, fora desse limite, qual a consequência que virá sobre a minha vida? Isso aí que a pessoa tem que analisar muitas vezes, né? E a gente vê que tem pessoas, tem pessoas que estão até nos assistindo aqui, que já viveram isso ou estão passando por isso. Está dentro de uma situação que foi além daquilo que poderia ir. E depois as consequências vêm. E aí depois vem outra surpresa, né? O que acontece aí surpreende a pessoa. Exatamente. Que eu não esperava isso. Mas vem. O retorno vem. Plantou, colhe. E o texto da palavra é muito claro a respeito disso, né? Diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então, ou seja, de ser lícito ou não, mas não é questão de poder fazer, mas será que convém fazer isso? Não é? Porque a consequência ou sequela vai vir, certamente.
E hoje, né, ou seja, trazendo para um contexto hoje atual, muitas vezes as pessoas, quando nós estamos atendendo, as pessoas dizem, mas eu me dei o direito de fazer isso. Né? Ou seja, afinal de contas, eu mereço, diante de tudo que eu tenho passado, de tudo que eu tenho, talvez, entre aspas, feito, né, ou renunciado em alguns aspectos. Ou seja, então, sabe esse momento de prazer? Então, eu mereço, eu me dou o direito de fazer tal coisa. Né? Ainda mais como rei, né? Imagina. Com certeza. Essa soberania, entre aspas, né? Nós temos aqui o segundo estágio, que é autoestima. Eu preciso disso. Né? Questão da autoestima. Muitas vezes, essa autoestima leva as pessoas a tomarem decisões, não é, precipitadas, que vão levar você a ter consequência depois também. Né? Ele, naquele momento ali, a autoestima dele levou, não, eu sou o rei, eu estou gostando do que eu vi e eu preciso disso, o meu momento agora. Só que é um momento. E tem momentos que vão trazer consequências num tempo longo. São momentos curtos que podem trazer um problema longo. E muitas vezes a pessoa quer saciar, né? A estima está tão lá em cima que acha que pode fazer aquilo, que está tudo certo e que vai saciar o desejo dele naquele momento. Aí, depois, essa autoestima vai lá no pé. Aí é que é o problema, né? Segurar isso aí, né? A gente quando pensa, por exemplo, o primeiro estágio é aquele momento em que ele se vê que ele pode fazer, ele tem poder. Então, posso fazer? Aí vem a resposta, pode. Você é o rei, né? Você pode. Você tem autoridade, então você pode. Então, aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo, então eu estou mandando. Né? Igual aquele quadrozinho do humor. Eu estou pagando, né? Estou pagando, né? Estou pagando, então eu posso. Agora vem uma outra questão que é o segundo momento, quando a pessoa começa a buscar uma resposta que satisfaça as suas necessidades e os seus sentimentos. Poderíamos dizer um autoconvencimento, né? Exatamente. Aí a pergunta vai ser, eu preciso disso? Né? Então, realmente eu preciso? Bem, eu posso. Agora, preciso? Aí é uma outra situação. Porque se ele entende, né, se ele tem a mensagem de que ele pode, associa essa mensagem que ele precisa, ele então associou o poder com uma necessidade. E necessidades precisam ser supridas. Sim. E aí a armadilha ela já está praticamente pronta. Com certeza, porque toda armadilha, né? Ele criou uma necessidade e ele tem poder para suprir essa necessidade. Com certeza. Então, daí para frente, descer morro abaixo. Aí é tobogã, né? Tobogã vai parar lá embaixo. Quando a gente começa a pensar, né, que nessa situação eu preciso, e é muito importante a gente discernir o que é uma necessidade do que é um desejo. Na realidade, Davi, ele não precisava daquilo. E Deus, quando vai confrontar Davi, ele fala com Davi que ele realmente não precisava, porque Davi já tinha outras esposas. E se ele quisesse, ele poderia ter outras esposas. Mas aquela que ele achou que precisava dela não lhe era lícita, porque ela já pertencia a uma outra pessoa. Então, é exatamente esse contexto dessa essa necessidade que ela é construída, né? Porque na realidade não era uma necessidade real. Foi uma necessidade que ele permitiu, através do desejo, chegar ao ponto de uma necessidade. Então, a segunda pergunta, eu preciso? E aí, se você precisa, você automaticamente tem uma motivação muito maior. Né? E muitas vezes as pessoas vão além porque
eu preciso disso, mas isso não é para mim. Sim. Ele precisava, não era para ele, ele tinha o direito, ele podia pegar qualquer mulher solteira ali do reino e colocar como esposa, como rei, estava lícito, direito, só que ele olhou para uma coisa que não era dele, né? Ele podia até precisar, mas aquela não era dele. E muitas vezes, né, aquela não pertence, ou aquilo que você está desejando não te pertence, não é seu, não é? O invejoso normalmente ele olha uma coisa que não é dele, né? No caso dele aqui não é inveja, mas no caso ele desejou uma coisa que não é dele. Então muitas vezes a gente tem que ver, isso me pertence? Isso é meu? Não. Então deixa ser de quem que é de direito, que o direito não é meu, o direito não era dele. Ele pegou uma coisa que não tinha direito nenhum. Se a gente parar para pensar, nessa altura, a gente já tem pelo menos olho grande. 3 esposas. Davi já tinha, pelo menos nesse momento. Tinha. No mínimo 3 esposas ele já tinha. Ele né? tinha Mical, ele já Abigail, tinha Mical, Abigail e a outra. A outra que, nome, que eu não sei o nome fala dela. Fala o nome dela e foi a primeira esposa. Não lembro. Mas ele já tinha, porque quando ele 3 casou esposas. com Abigail, ele já tinha outra esposa. Né? E aí depois Mical é trazida, que já era sua esposa também. Então a gente entende que um homem que já tem 3 esposas, ele na realidade, eu não sei se ele realmente precisa, né? Tem. Isso sem contar as concubinas. Isso nós estamos falando aquelas que foram citadas, né? Antes que ele tinha. A gente tem que entender que naquela época não tinha TV a cabo, não tinha internet, não tinha essas coisas. Aliás, a gente tem que entender que ele tinha que estar na guerra, né? Ele tinha que estar na guerra. Acho a guerra, né? O negócio dele é estar na guerra mesmo. Na frente de batalha, né? Sem guerra, ele arrumava era outra mulher. E outra ele largou a espada e ficou. Jesus, né? Situação complicada. E o trem ficou feio pro lado dele. Não é fácil, não. Então vamos aqui na terceira, que é satisfação. Eu mereço isso. Né? Tem gente que fala assim, eu mereço isso. Tá? Você merece, mas não é seu. Não é? Merecer uma coisa, ser meu é outra. Né? E tem pessoas que são egoísticas até na questão da oração, nesse ponto aqui de merecimento. Não, por que Deus não me dá isso? Né? Nós temos lá o Salmo 73, que ele é bem claro nisso, né? Que o salmista reclama quando ele vê as pessoas, né, bem e tudo, e Deus leva ele ali né, dentro do templo e fala, você vai ver minha glória, agora aqueles não vão. Não é? Você vai ver a minha glória, mas aqueles vão perecer. Qual que você escolhe? Perecer ou ver a minha glória? Não é? Então, muitas vezes isso aqui é muito interessante, porque eu tenho que ver, eu mereço isso. Muitas vezes as pessoas nem fazem por merecer e querem aquilo que nem lhe pertence. Então, eu creio que, né, nessa hora aí, ele colocou nesse sentido. Aqui é um ponto de exclamação. Não é? Ele exclamou realmente, eu mereço isso, não é? Então, aí ele já nem questiona mais, né? Não. Aí já é a situação, eu mereço, e coloca toda a ênfase nesse merecimento. Sim. Né? Então, olha bem, eu já reconheço que tenho uma necessidade que posso fazer. Agora, o que mais que eu preciso para agir? É entender que eu mereço. Então, não importa, e aí, Guerra, é essa questão. Se eu mereço, significa que aquele que tem não merece. Aí você já tá colocando o outro de lado. Né? Exatamente. Tirando ele de cena. Isso. Então, olha bem, agora eu tenho uma justificativa para fazer o que eu quero. Isto é, você não merece isso, agora eu mereço, então eu tenho o direito de tomar de você. E aí é o abuso de poder. Você não tem, né? Você não tem
tanto valor para essa coisa como eu tenho. Sim. Agora, eu sou qualificado para isso, você não é. Ué. Como é que você tem isso aí, eu não tenho? Porque aí a pessoa se auto-justifica, né? Assim, afinal de contas, eu dei duro demais. Estou cansado. Então, eu me dou mas isso acontece pouquinho, né? Isso aí, um pouquinho, chove direto. Né? Mas, direto, ué. Nossa, isso não é fácil. Eu estou pensando aqui agora na situação que a gente tem no nosso país, no próprio quadro político e administrativo do nosso país. Com certeza. São pessoas que são colocadas em uma posição de autoridade e poder, são pessoas que criam as suas próprias necessidades. Sim. E chegam a acreditar que realmente elas merecem. E a gente vê aí essas justificativas até mesmo quando os outros passam a reconhecer que o outro merece. É tão interessante quando a gente vira e fala, vê um caso, né, por exemplo, um determinado prefeito, né, todo mundo sabe que ele levou uma parte. E aí ele se candidata à reeleição e a gente ouve o povo virar e falar assim, ah não, fulano rouba, mas ele faz. A justificativa. E é exatamente essa questão, tipo assim, não, ele merece o que ele levou. Ele tem... Porque ele fez. Então, você vai votar em fulano? Vou. Mas fulano roubou. Não, fulano roubou, mas ele fez. Olha quanta coisa que ele fez. Olha tanta coisa que ele fez. Tipo assim, então ele merece. É uma justificativa. É uma justificativa. Porque muitas vezes as pessoas acham, né, que o cara foi pregar no velório e chegou lá e falaram com ele, ó, mas o cara era ruim demais, o cara que morreu. Falaram, pelo menos um elogio para ele aí e tal. O cara ficou numa situação difícil. Aí o cara ficou lá no fundo, mas lá no fundo. Mas lá no fundo. No fundinho. Bem no fundinho tinha alguma coisa que prestava. Que situação, né? Botaram o cara numa situação difícil. Então, muitas vezes as pessoas, igual você falou aí, não, o cara deve ter alguma coisa boa. Coitado. Mas, e essa questão do merecimento, muitas vezes, faz você cair numa situação onde acha que você não está errado. Porque se eu mereço, por que eu não vou ter? Então não é errado eu fazer. Não é errado eu usar, não é errado eu pegar para mim. Por quê? Porque eu mereço. Quando ele chega a esse ponto aí, a mente dele já foi tomada na posse, né? Se eu mereço, aquilo é meu. Sim. Acabou, já tomei posse, pronto, então, né? É uma escala aqui que a pessoa chega nesse ponto aqui, acabou. Daí para frente... Mas se a gente pensar um pouco, Guerra, Rogério, muitas vezes as pessoas até chegam até a gente, por exemplo, trabalhar com um líder, né? Alguém que exerce uma função de liderança, um pastor, uma líder, por exemplo, né? E a pessoa aí, por exemplo, aí relata a questão do seu pecado, né? Mas eu sempre fui uma pessoa fiel e tal, né? E ainda põe as duas mãozinhas assim, né? Eu quero pôr assim por causa do microfone, você vai aí coloca as duas mãozinhas, mas afinal de contas eu sou humano, né? Aí... O que está querendo dizer com isso? Não é? Ela pode errar porque é humana. É humana. Entendeu? E que ela merece porque ela sempre foi boazinha a vida inteira. E além de errar, você tem que concordar, né? Tem que concordar. E no fundo também está dizendo assim, a gente também, olha, imagina, a gente perdoa as pessoas. Né? Então agora chegou o momento da igreja me perdoar. Né? E as pessoas me perdoarem, porque afinal de contas sou humano também, né? Sou sujeito às tentações. O que está querendo dizer com isso? Sabe? Se justificando, justificando a sua atitude ou a sua escolha, a sua decisão de ter pecado. Isso aí é uma linhazinha. Um atalhozinho bem forte. Viu? E essa questão do merecimento, do achar que merece, realmente ela vem e maqueia tudo. Por quê? Eu mereço. Então, eu tenho o direito de ter, não é só eu posso. O merecimento, ele te traz um sentimento de direito. Né? Então, a gente viu, no primeiro ponto eu posso, eu preciso. Então, antes vinha como um questionamento, posso isso? Né?
preciso disso? Agora, o terceiro ponto é, se eu preciso ou não, eu mereço. Mereço. Então é aquele negócio, se eu mereço, não importa o que eu vou fazer, não importa se eu preciso ou não. Eu posso pegar e guardar, mas é meu de direito porque eu mereço. Quando Então, chega nesse ponto, que ele quebra paradigmas, quebra lei, aí quebra tudo, né? Porque aí a mente é tomada de uma forma, bom, já que eu mereço, eu posso passar por cima de tudo. Primeiro que eu tenho poder para fazer isso. sim. Segundo que eu achei que eu mereço. Então eu já vou passar por cima de todos, de tudo, e vou fazer o que eu acho que eu devo fazer. Aí ele chegou no topo da montanha do Da egoísmo. montanha do egoísmo. Aí chegou lá no topo. Sou eu, acabou porque eu e- mereço e eu mereço. Olha para baixo e de fala, cima pra todo baixo. mundo vai ser obrigado a me engolir e a me aceitar. Sim, Certo? Porque Vai eu ser, posso. Porque eu posso. não é? Não vão me questionar, não é? Que realmente, né, não foi questionado, só a hora que o profeta chegou e levou a mensagem de Deus, né? Bota uma coberta por cima e fica tudo bem. Só que Deus, ele enxerga além da coberta. Com certeza. Sim. Não é? Deus enxerga além. É. Isso aí que é o problema. Que nem a situação de uma jovem que foi ministrada lá na Clínica d'Alma, né? E aí ficamos sabendo da situação, né? Já faz um tempo que houve essa ministração, eram 3 irmãs e as 3 foram abusadas pelo pai, né? E a resposta do pai era, fui eu que fiz, então tem que ser o primeiro. Né? Então 3 filhas, as 3 foram abusadas diante desse conceito que ele estabeleceu. Como eu fiz, eu tenho que ser o primeiro. Eu mereço, né? Eu mereço. Né? Então, mas isso aí é pecado. Não está em jogo essa situação. O que está em jogo assim, é porque eu sou o progenitor, eu fiz, então tem que ser o primeiro. Cuidei, né? Dei alimento a vida inteira. Investi, né? agora está a minha Investi, recompensa. Né? Essa é a minha recompensa, Uau. que é o merecimento. Uau, O merecimento terrível. é essa recompensa, independente dos meios que sejam. com certeza. De tudo que está quebrando, defraudando e estragando, Mas detonando. vale o benefício que eu vou ter, vale a pena. Terrível. Nossa, terrível Situação delicadíssima. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.